Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 8 horas. A Vibe Mundial apresenta programa O Direito Azul, com Tamires Cardoso. Bom dia, queridos! Mais uma segunda-feira, manhã chuvosa aqui na capital paulista. Estava conversando aqui com o pessoal da live. Não fiquem chateados aí com chuva. Chuva representa abundância. Ancestralmente sempre foi assim. Então, vocês que acordaram aí e falaram, poxa, amanhã tempo feio aí de chuva. Não façam isso, hein? Chuva é abundância, tá? Você que está fora de São Paulo aí, me ouvindo pela internet, aqui a capital paulista amanheceu com tempo chuvoso, mas chuva representa abundância, prosperidade. Então vamos ficar felizes, apesar do trânsito aí dar aquela travadinha, né? Transporte público, ficar ruim de andar na rua e tal, todo mundo com guarda-chuva. Mas esse é o significado da chuva, é prosperidade, abundância, certo? Gente, o nosso direito azul de hoje é direito à maternidade. Um tema muito interessante, eu vou explicar para vocês por que maternidade é um direito azul, certo? Por que maternidade é um direito azul? Lembrando que eu já conversei com vocês que os direitos que não são visíveis aos olhos, né, os direitos que sempre foram ocultos da nossa consciência, eu chamei de direito azul, porque o azul sempre foi a última cor a ser percebida pela humanidade. Foi a última cor a ser percebida pela humanidade. Por que direito à maternidade é um direito azul? Vamos analisar por esse ponto filosófico aí dessa questão. Direito à maternidade, vocês sabem que a mãe ela tem aquele arquétipo de cura, tem aquele arquétipo de nascimento, certo? Mas vamos trazer para a questão da espiritualidade. Na espiritualidade, nós falamos muito do divino patriarcal, do Deus Pai, do Deus Filho, né? E cadê o feminino nisso? Existe muito tabu ainda com o sagrado feminino. Quando, na verdade, toda existência, toda criação depende do feminino. Basta que olhemos para a nossa biologia, basta que olhemos para a nossa genética, para a nossa humanidade. Lembrem-se, queridos, que tudo tem correspondência, tá? Somos a imagem e semelhança do divino. Isso existem até as escrituras mencionam isso. E quando pensamos pela lógica, não faria sentido que não houvesse essa correspondência. Já tivemos um programa, eu fiz um especial do Dia das Mães, que eu falei especificamente sobre o sagrado feminino, falei especificamente sobre o arquétipo da deusa mãe. Mas o direito à maternidade é algo que precisa ser resgatado no inconsciente coletivo, porque nós estamos a vivenciar um momento de cura coletiva, de cura inconsciente na humanidade. E mãe, quando nós falamos do arquétipo de mãe, nós trazemos para o nosso campo a cura interna. Porque cura interna remete a útero, a intrínseco, ao que vem de dentro. Ah, mas existem escrituras que falam que o homem veio do pó da terra. Queridos, pó da terra, terra é um arquétipo, é um elemento feminino. A terra é um arquétipo uterino. Quem estuda aí os elementais, quem estuda espiritualidade sabe disso. Né? Então, existe toda uma linguagem simbólica em todas as escrituras. E eu já converso com vocês há vários programas que isso precisa ser trazido à luz da nossa consciência. Essas linguagens simbólicas, elas precisam ser desmistificadas, elas precisam ser traduzidas, decodificadas, para que elas passem a fazer sentido lógico para nós. Então, o direito à maternidade, quando eu falo em direito à maternidade como um direito azul, eu quero dizer a vocês que vocês têm direito a saber que existe um divino mãe. E aí eu posso colocar neste divino mãe
o nome que vocês quiserem dar a princípio. Alguns chamarão de Maria, alguns chamarão de deusa, mas é importante que vocês saibam que todos vieram de um útero divino. Compreendem o que eu quero dizer? Não há como um divino pai gerar um filho sem um útero feminino. Seja em uma mulher humana, seja em uma deusa. Compreendem? Esta verdade precisa trazer de volta a luz da consciência. Porque esta é a cura que a humanidade precisa. Imaginem a nossa era, a nossa última era, os últimos 2000 anos, a gente considera eras, né, a cada 2000 anos para a espiritualidade. Então, nós vivemos a era de peixes, finalizamos a era de peixes, entramos na era de aquário. Olha que interessante, gente. A era de peixes, a que remete peixes? Peixes, imagina peixes. Não faz referência a sêmen? Não faz referência a masculino? E agora a era de aquário, não faz referência a um útero? Pois é, nós entramos numa era feminina. E esse arquétipo de mãe agora precisa ser resgatado, porque vocês têm direito de saber que vocês têm mãe, crianças. Se o divino estivesse aqui, neste microfone, dizendo para vocês algo semelhante, ele diria isso para vocês. Crianças, vocês têm mãe. E você que é mãe e está me ouvindo agora, compreenderá facilmente o que estou a dizer. Imagine você ser privada da sua figura materna diante dos seus filhos. Como você se sentiria? Você, mãe, você passa séculos, tempos, períodos, e os seus filhos apenas reconhecem a figura paterna, apenas enxergam o pai, apenas louvam e glorificam ao pai, e a sua figura de mãe é esquecida, é apagada, não é notada. Isso não é bom para você, mãe, isso não é bom para o seu filho, porque o seu filho sente a sua falta. O seu filho precisa saber que você existe, porque da cura dele dependerá a sua existência. Há uma coisa, queridos, que chama-se genética. Há uma coisa que se chama... E quando eu falo genética, eu não falo só do corpo, não. Eu falo de alma, eu falo de energia, eu falo de espírito, porque toda matéria, já conversamos isso, toda matéria é única. O que muda são densidades diferentes. Percebem? As densidades são diferentes. A sutileza é diferente, mas a matéria é a mesma. A genética é a mesma. Então, existe genética em nossa energia. Existe epigenética em nosso campo astral. Não apenas em nosso sangue, não apenas em nosso material orgânico, aquele que se decompõe com a putrefação cadavérica. Não apenas esse. Existe genética no campo astral. Existe informação no campo astral. Existe o que chama-se de informação mitocondrial. E isso vem da mãe. Então, a mãe, ela traz a natureza do que é de dentro, do que é intrínseco, do que é cardíaco, do que é sentimental. A energia que nós já conversamos em outros programas, a energia feminina, a energia do yin, percebem? A energia intuitiva de conexão com o divino. A humanidade precisa resgatar esta energia, precisa resgatar esta conexão com a mãe. E aí nós vamos falar não apenas de divino, nós podemos falar isso em termos de psicologia, nós podemos falar isso em termos da nossa própria cura humana. Podemos ir para a nossa infância, podemos ir para o nosso campo morfogenético, das nossas constelações familiares, da nossa mãe em si, da nossa família. E aí independe se você conviveu ou não com a sua mãe biológica, com alguém que tenha feito este papel na sua vida, com alguém que tenha exercido a maternidade para você ou não exercido. Mas a questão é
Todos os que aqui estão no planeta nasceram de um útero, certo? Todos. Então existiu uma figura feminina. Existiu um portal feminino. E é este resgate que precisa ser feito, o reconhecimento, o portal pelo qual a vida passou para chegar a você. Este reconhecimento precisa ser feito para o resgate de cura inconsciente em todos os níveis. Porque isso, cada indivíduo que se cura, cura o outro. E a cura, ela vem de dentro para fora. E no momento em que eu tomo essa consciência, eu sou capaz de ressignificar não apenas o meu campo interno, não apenas o meu campo individual, mas o meu campo coletivo. E eu consigo projetar isso para a sociedade macro, para a humanidade no geral. E aí eu consigo expandir para outras sociedades, para outros multiversos. Já conversamos também, não podemos achar que somos o alecrim dourado das galáxias, que não existem outras consciências. E aí, a nível superior, chegamos no sagrado feminino, no arquétipo da deusa mãe. Percebem? Poxa, Tamires, não acredito nisso. Queridos, de novo, realidade não irá mudar por conta do nosso sistema de crenças. Estamos na era do acordar. Este é o verbo-chave em separação de sílabas que me dedico e dedico o meu trabalho para expor a vocês. Porque precisamos deste código-chave. Precisamos nos libertar do nosso sofrimento. Porque a humanidade está em sofrimento. Digamos que a era de peixes, a era masculina, gerenciada pelo Yang, está resultando em guerras, em turbulências, em doenças, em pandemias, e convenhamos que não chegamos a um resultado muito satisfatório, não acham? Concordam comigo, queridos? Não estou a desmerecer a energia masculina em hipótese alguma, mas vamos concordar que reprimir o feminino não funcionou. Quem sabe se agora formos capazes de trabalhar com o equilíbrio das polaridades, com o reconhecimento da existência das duas energias, dando a cada um o seu papel e o seu significado, talvez possamos trazer o equilíbrio necessário e os resultados serem positivos. Esse é o ponto. E isso cabe à humanidade, com o despertar da consciência. Isso cabe à humanidade, com o acordar. E para isso, precisamos rever o nosso sistema de crenças. Para isso, precisamos pensar pela lógica. Não há como gerar um filho, seja ele em qual for estado de matéria, seja ele em matéria tridimensional, onde estamos, seja ele em matéria divina, sem a união de duas energias. Portanto, não há como um Deus Pai gerar um filho sem uma deusa mãe, sem um útero. Agora, vamos pensar, né, na maior religião que temos, pelo menos no Brasil, que é o cristianismo, e fala-se em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por que não fala-se em deusa? Vocês percebem que o Espírito Santo, ele possui todas as características de um sagrado feminino. Ele é consolador. Ele acolhe. Ele não pode ser ofendido. Já falei isso no programa do Dia das Mães. Compreendem? Não estou a trazer verdades absolutas. Estou tentando despertar a mensagem que está gravada no DNA de vocês. Queridos, imaginem o seguinte. Vou voltar a alguns programas anteriores, está bem? Imaginem que vocês são o divino. Vocês são Deus. Façam esse exercício comigo. Vocês precisam gravar uma mensagem que ela prevaleça há tempos, e tempos, e tempos. E esta mensagem precisa sobreviver a terremotos, precisa sobreviver a meteoros, precisa sobreviver à erosão. Vocês precisam gravar esta mensagem. Onde vocês escreveriam esta mensagem?
na pedra, vocês escreveriam ela em papel, vocês gravariam em vídeos, na nuvem, internet, onde vocês deixariam registrada uma mensagem que precisasse sobreviver a tempos, eras. Onde? Onde seria um local seguro para se registrar uma mensagem que fosse capaz de sobreviver a qualquer coisa? Talvez na consciência? Talvez a nível de DNA? Talvez uma mensagem que pudesse apenas ser despertada, acordada, mas estivesse registrada na consciência, nos fragmentos de composição do próprio ser. É nisso que quero chegar. A mensagem não está escrita em lugar nenhum. A mensagem não está gravada em pedra, em papel, porque isso poderia ser modificado. A mensagem está dentro de vocês. Ela precisa ser despertada. Por isso, muitas coisas que eu falo no Direito Azul, eu costumo ouvir isso dos meus leitores, eu costumo ouvir isso dos meus ouvintes. Poxa, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso, mas é como se eu já soubesse de tudo o que você fala, Tamires. Porque a mensagem já está dentro de você. O código é o acordar, porque ele já existe em você. Nós estamos adormecidos. Esse é o ponto principal do trabalho. Percebem? O resgate da nossa consciência. O trazer do inconsciente para o consciente. Isso é importante. Isso é necessário. Então, o direito azul de hoje é o direito à maternidade. Vocês têm mãe. E no momento em que vocês percebem que vocês têm mãe, vocês são capazes de curar a sua essência divina, a sua natureza. Poxa, eu não fui abandonado. Eu não tenho só pai, eu tenho mãe. O pai, ele leva para a vida. Mas a mãe cura por dentro. A mãe traz identidade. A mãe traz essência. A mãe é capaz de te despertar para quem você é. E a humanidade precisa acordar para quem ela realmente é. Porque nós estamos colocados hoje numa condição de subespécie. Já falei isso com vocês no programa passado, inclusive. Nós somos hoje uma espécie que luta e precisa pagar pela própria sobrevivência, quando não precisaríamos disso. Nós somos um planeta que tem total condição de sobreviver sozinhos, sem que precisássemos pagar por isso. Mas nós trabalhamos e gastamos o nosso tempo pagando e lutando pela nossa sobrevivência. Isso não seria necessário. Nós poderíamos estar aqui evoluindo. Porque o planeta tem condição de sustentar a todos. Percebem? Mas quando nós acordamos para o nosso potencial criador, quando nós despertamos para a nossa capacidade de criar, porque isso é o feminino, a capacidade de criar. O que cria, quem cria é o útero feminino. Não é o masculino. Queridos, não estou menosprezando, mas o masculino é semente. O poder criador é do útero. Precisa da semente. O útero não cria nada sozinho. Por isso é a união das duas energias. Precisa da semente, mas precisa do útero. Percebem? O poder feminino é o poder criador. Você precisa acordar para o seu poder criador, porque todo ser humano tem as duas energias dentro de si. É o que conversamos no outro programa, sobre a união das polaridades. Quando você desperta para o seu feminino, para a sua mãe, quando você sabe que você tem um sagrado feminino, que você tem uma deusa mãe que te criou, você entende que você é um ser divino criador. E aí você para de se submeter a uma condição de subespécie, de raça, que precisa de uma inteligência artificial para sobreviver, que precisa se projetar em uma máquina porque não é capaz de criar a própria tecnologia, porque não é capaz de desenvolver a própria tecnologia natural. Percebem? Nós não somos cópias, nós somos criação. Nós somos criadores.
Este é o ponto. E nós só podemos nos enxergar como criadores se acordarmos para os nossos reais poderes. E nós só podemos acordar para os nossos reais poderes se tivermos a nossa identidade. E só teremos a nossa identidade se soubermos quem somos. E só saberemos quem somos se soubermos de onde viemos. E para sabermos de onde viemos, temos que ter consciência da nossa origem. E da nossa origem, sabermos qual é a nossa química, qual é a nossa formação. E a nossa formação é composta da união masculina e feminina. Nós temos pai e mãe. Certo? Saibam disso, vocês têm este direito. Comecem a partir de agora a intuir em orações, em vibração, em consciência, no mental de vocês. Eu quero acessar os meus direitos espirituais. Eu quero descobrir quais são os meus direitos espirituais. Eu quero acessar os meus direitos. Sem manipulação, sem vício de consentimento. Eu quero acessar a verdadeira história da humanidade. Eu quero o acesso à verdade. Eu tenho direito à verdade e eu quero chegar na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existe manipulação e desinformação de história há muito tempo e chegou a hora de enxergarmos a verdade sobre nós, a verdade sobre a nossa história. Os nossos direitos começam aí. Lute pelos seus direitos. Lute mentalmente pelos seus direitos. Queira receber a mensagem verdadeira. Queira despertar para quem realmente você é. Lute por isso no seu campo mental, no seu campo vibracional, no seu campo emocional. E isso será concedido porque tudo à sua volta responde ao seu campo. Advoguem em causa própria. Vocês podem ser advogados de vocês mesmos. Falo isso como advogada. Advoguem em causa própria. Lutem pelos seus direitos. Pelo direito azul. Aquele que ainda não é visto, mas que existe, que sempre existiu, que sempre esteve diante de nós. Direito à maternidade. Crianças, vocês têm mãe. Esta é a mensagem do divino. Você que é mãe, entre em vibração com a sua mãe. Se conecte com ela. Sinta a dor dela em seu cardíaco. Imagine-se como ela se imaginaria. Você tem mãe. É ela falando para você. Certo, queridos? Vou tirar a carta de hoje. Vocês já conhecem o tarô, certo? Pulou duas ali. Aranha, ó, é uma teia. Nós somos uma teia. Nós temos o poder de construir a nossa própria teia. A construção vem de dentro de nós. Certo, queridos? Sigam-me no Instagram, @odireitoazul, e continuem aqui na rádio. Tem muita coisa legal hoje. Espero vocês semana que vem de novo, ao vivo, 8 horas da manhã, aqui na Vibe Mundial. Certo, queridos? Continuem na programação e não se esqueçam, vocês têm mãe, tá bem? Um beijo no coração de vocês e até semana que vem. Queridos.
A Vibe Mundial apresenta